problema de auditar a Previ? Ah, olha, a priori não tem nenhum problema auditar a Previ. A Previ já é auditada. A Previ tem um estatuto e esse estatuto, além do estatuto, responde à legislação específica dos fundos de pensão. Então, ela sofre auditorias constantes e eventuais e especiais da Previc, que é o órgão regulador dos fundos de pensão. Então, é o órgão especializado, tem uma diretoria especializada, tem conhecimento especializado em fundos de pensão, tem parâmetros porque audita todos os fundos de pensão. Então, a Previc recebe informações das entidades fechadas de previdência complementar, compara essas informações, faz o acompanhamento dos dados e, se precisar, faz inclusive auditorias especiais. Além da Previc, que é um órgão externo, a Previ tem uma auditoria interna, independente, o Estatuto garante essa condição de independência da auditoria, ou seja, o auditor da Previ, com uma equipe de auditores, não é um único auditor, tem formação na área, tem conhecimento interno, tem possibilidade de acessar todo e qualquer documento, todo e qualquer contrato da Previ, ouvir todo e qualquer diretor, todo e qualquer funcionário e fazer relatórios, que é a função dele. E ele presta essas informações ao Conselho Deliberativo, onde tem representantes do banco e também o dos eleitos dos associados. Então, o Conselho Deliberativo, é função do Conselho Deliberativo, permanentemente, constantemente, ouvir o auditor, ouvir os relatórios da auditoria e, se tiver indícios mais relevantes de algum problema, tomar providências em relação a isso. Além da auditoria interna, tem o Conselho Fiscal, que também é formado por representantes do banco e por eleitos dos associados, né? Então, a Previ tem uma robusta configuração de governança entre responsáveis pela execução das políticas da Previ, que tem que ser feitas com transparência. A transparência é um princípio muito importante. Então, a Previ apresenta constantemente seus relatórios, trimestralmente apresenta os resultados trimestrais, anualmente apresenta um relatório consolidado, onde as informações estão presentes. Se qualquer órgão externo responsável, como a Previc, ou mesmo associados, solicitarem dados mais detalhados, a diretoria também apresenta esses dados mais detalhados, faz apresentações aos associados e às entidades representativas dos associados. Então, existe todo um processo de acompanhamento que permite esse acompanhamento, a detecção de problemas vamos dizer, o questionamento da diretoria sobre os rumos que a diretoria está dando ao processo de investimentos e administração da Previ. Adicionalmente, né, ao que o Sérgio já falou, eu acho que a Previ tem uma governança e a gente, né, tem alguns associados que eu costumo até falar isso, nós pagamos caro por uma governança e muitas vezes a gente não confia nessa governança, né? Isso aí vem lá da década de 90, né, quando houve o ajuste, né, inclusive de contribuições da patrocinadora, dos pré-64, e, né, junto com o sindicato foi feita uma negociação que deu aos participantes, que, aliás, os participantes da Previ foram os primeiros a ter isso, a ter participação na governança. E essa participação na governança permitiu que ninguém dentro da Previ hoje tenha mais supremacia ou soberania sobre as decisões da Previ. Né? Então, como o Sérgio falou, todos os órgãos são por colegiado, e esses colegiados têm representações de participantes e do patrocinador. E fora os órgãos que o Sérgio comentou, da auditoria interna, né, o próprio banco também faz auditoria, né, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo. Existe um comitê de auditoria, né, criado pelo Conselho Deliberativo, que tem um membro independente indicado pelos participantes e um membro independente indicado pelo banco. Então, é assim, em complemento, né, aos conselhos fiscais, ao Conselho Deliberativo, tem esse comitê de auditoria formado com membro externo. Então, hoje, né, eu acho que a Previ ela é uma entidade muito auditada, né, por pessoas capazes. Não vamos esquecer que a Previ é dos grandes fundos de pensão, é o que tem o quadro mais bem preparado, porque são associados e que são preparados pelo Banco do Brasil. Então, além de ser bem preparados, eles também têm participação né, no objeto. Quer dizer, eles são participantes e vão ser futuros aposentados
né, desse plano. Então, assim, como governança e como controle, né, a Previ, acho que nós não temos preocupação nenhuma. A única preocupação que eu diria é, né, o quanto, né, os auditores que vão vir externos eles estão preparados para auditar fundos de pensão. Porque fundo de pensão ele é diferente de auditar outros tipos de empresas. Você precisa de um conhecimento mais específico. Mas, tirando essa questão, eu não vejo preocupação. Eu vou aproveitar que você falou isso, porque muitos associados têm comentado nas redes sociais e tal, mas qual que é o problema, né, de mais uma auditoria? Qual que é o problema do TCU auditar a Previ? Como que vocês avaliam? E eu acho que aí talvez a gente vá para uma questão mais ampla, então vão ser várias questões aqui. Como vocês avaliam como isso foi jogado na imprensa? Porque o TCU decide, né, fazer essa auditoria. Só que isso é jogado na imprensa de uma certa forma, né, e que causa uma repercussão que traz preocupação mesmo para os associados, né? Então, Uhum. vamos falar sobre a questão da competência do TCU? O TCU não tem uma competência constitucional de fiscalizar um fundo de pensão. O fundo de pensão, na Constituição, na lei, ele é uma entidade privada, ele é uma entidade fechada de previdência complementar de natureza privada. Isso está na emenda constitucional 108 e 109, que regulou mais modernamente os fundos de pensão. E tem um órgão específico também previsto na lei, que é a Previc. Então, uma empresa, uma organização, um banco, não pode estar sujeito à auditoria de N órgãos. Os dados que uma empresa como a Previ, ou como um banco, ou como qualquer organização tem, são dados relevantes, são dados sigilosos, dados importantes para negociação, dados que precisam ser analisados por quem tem a competência legal de fazer e o conhecimento técnico para fazê-lo. Então, se você deixa entrar dentro de uma entidade alguém que não tem essa competência, não tem essa competência legal e técnica, você começa a sujeitar as informações da entidade a vazamentos, a interpretações equivocadas. Começa, por exemplo, com o TCU dizendo que a Previ teve prejuízo. É uma palavra já equivocada. Um fundo de pensão não tem exatamente prejuízo. O fundo de pensão faz aplicações, tem um patrimônio gigantesco para aplicar, aplica olhando o longo prazo, compara essas projeções de investimento, de rentabilidade dos investimentos, com as obrigações que ele tem de pagar benefícios, e ele pode ter episodicamente déficit ou superávit. Ele não tem nem prejuízo nem lucro. E como nós tratamos de obrigações e de investimentos que têm uma perspectiva de 10, 20, 30 anos, é natural que haja flutuação do valor desses investimentos e até das obrigações que a Previ tem. Então, a Previ já teve no passado déficits e já teve superávites. E isso não foi nenhum problema, porque estava dentro de uma margem aceitável de flutuações. Né? Então, quando vem um técnico do TCU, ou um ministro do TCU, dizer que a Previ teve prejuízo, já começa com um olhar errado, já começa com um indicativo errado do conhecimento e da maneira de comunicar qualquer situação que ele tenha visto dentro da Previ. Então, se entra uma pessoa dessa na Previ, sem essa competência técnica e legal, você vai tirar as coisas do contexto, vai começar a pressionar técnicos internos, vai começar a paralisar operações, vai criar problemas negociais para a Previ com seus parceiros negociais, porque eles vão ficar com medo e com receio do que o TCU possa fazer. Podem vir determinações de fazer isso ou aquilo, de suspender um investimento ou não. Então, cria uma série de constrangimentos e de comunicações equivocadas que afetam a vida, a qualidade dos investimentos, o trabalho das pessoas, da diretoria, dos técnicos e o relacionamento da Previ com seus parceiros. Então, não é inocente você dizer, não, tanto faz mais uma auditoria. Não, não é assim. Nenhuma pessoa gostaria que uma pessoa que não fosse um técnico da Receita Federal fosse olhar as suas contas. Existe um órgão para isso, ele preenche a sua declaração de imposto de renda e só a Receita Federal sigilosamente pode olhar o seu imposto de renda. E se vir um auditor de fora, o seu vizinho, eu vou auditar as suas contas. Será que uma pessoa física gostaria que um vizinho que não tem competência legal, não tem razão para fazer isso, viesse auditar as suas contas? Não. E assim é uma entidade fechada de previdência complementar, e como a gente já disse, tem os órgãos competentes para fazer o acompanhamento e a fiscalização. Né? Eu acho que o ponto aí é que a gente sabe que o TCU muitas vezes passa por motivações ou por incentivos
né, políticos, né? O próprio, né, agora mesmo falou que pelo site da Previ ou por notícias que ele estava pedindo auditoria. Eu entendo que a auditoria tem que ser, né, constante e programada. Houve uma ação da ABRAP em relação a isso, que o Supremo já definiu que o TCU tem direito de fazer. Então, o ponto que se diga é o seguinte: se tem, você não pode ter auditoria motivada por questões, né, momentâneas. Você precisa ter continuidade. Por quê? Porque você precisa entender do negócio, né? Todo auditor, toda empresa, por exemplo, quando muda auditor, né, a equipe de auditor que está saindo, ela tem que passar os papéis de trabalho para a equipe do auditor que está entrando, e esse auditor que está entrando, ele demora para poder, né, entender o negócio e começar a trabalhar. E isso vale para todos, né? A Previ, como o Sérgio falou, ela é complexa. Então, quando a gente fala que alguém está vindo para fazer uma auditoria porque, né, teve esse déficit, a pergunta é: escuta, mas teve um superávit há 3 anos atrás, teve um superávit há 2 anos atrás, nós estamos estava com 14 bilhões e meio, mesmo com esse déficit, continua com superávit acumulado, mas quando dá superávit também deveria auditar. Pô, por que que deu esse superávit? O que que foi feito aí para dar esse valor tão alto? O que que aconteceu? O ponto é, quando a gente vê que questões específicas, ou seja, que notícias como essa chamam a atenção, a gente pergunta assim, qual é o fundo de motivação política por trás? Já que se o interesse é pelo patrimônio do trabalhador e pelo patrimônio que, entre aspas, é do Banco do Brasil, que é um ente público, você deveria fazer isso de forma constante. E eu não vejo o TCU fazendo isso de forma constante, né? Como outros órgãos que a Previ, que sim é o órgão encarregado disso aí, e eles fazem acompanhamento de forma constante. Eu, quando era diretor, eu também era o responsável técnico, né, pelo patrimônio da Previ, né, exceto operações com participantes. E todo mês eu tinha que fazer uma justificativa, né, para prever, que dizendo, ó, por que que deu o déficit e por que que deu superávit, né? E eu tinha que fazer essa justificativa, porque o fundo de pensão ele foi feito para não dar superávit nem déficit, né? Como o Sérgio comentou, qualquer questão de superávit ou do déficit é uma anomalia, né? Se tivesse, como eu casar o passivo com o ativo, quer dizer, o que eu tenho de investimento com o que eu tenho que pagar, se eu pudesse casar isso de forma simples e de forma constante, não precisaria nem de ter a entidade de fundo de pensão. Você aplicaria lá e iria para casa. O que hoje existe é quem trabalha com estatística, né? A estatística da tábua de mortalidade, né? Quantos anos cada participante deve viver, né? O que que vai acontecer com cada um, né? A gente tem que trabalhar com estatística também dos investimentos, né? Que tem uma taxa atuarial que é estimada. Como é muito estatística, a chance de se acertar 100% é muito difícil. Tá? Então, é claro que a auditoria faz parte da governança e da transparência, mas também ela é metodológica. Ou seja, não existe como eu fazer a auditoria pontual, a não ser que seja em um tipo de operação específica. Tá? Olha, teve uma operação assim, eu vou auditar aquela operação. Agora, como uma entidade como um todo, não tem, porque, como o Sérgio comentou, quando você fecha o ano, você tira uma fotografia. Então, você tira uma fotografia do dia 30 de novembro, do dia 31 de dezembro, e essa fotografia é o que você divulga. Só que você não parou ali, né? O processo continua e você vai continuando tirando fotografias, né? Tanto é que a Previ nunca teve um plano de ajuste, que é, se você tiver déficit consecutivo por mais de 3 períodos, você vai ter que fazer um ajuste aí. A Previ nunca teve, né? Pelo contrário, a Previ tem histórico de superávit, que já distribuiu superávit e continua fazendo superávit. Então, o nosso histórico é o contrário, é um histórico positivo.